Então, vamos fazer de uma maneira sucinta e qualquer dúvida, o professor Juceneiro volta e esclarece o que for necessário, nós esclareceremos. Bom, a maçonaria, ela é uma instituição educativa, filantrópica, evolucionista, né? Obviamente a definição é muito maior, né? Mas ela busca a verdade. E isso daí contraria muitas religiões onde os dogmas existem e muitas vezes a maçonaria não aceita, os maçons não aceitam esse tipo de comportamento. Temos que deixar bem claro que a maçonaria não é uma religião. Ela procura aperfeiçoar os elementos, ela dá ferramentas para que os elementos se aperfeiçoem e, aperfeiçoando a si próprio, vai aperfeiçoar os elementos com que ele tem contato. A arte, na verdade, a palavra maçom vem o significado francês é pedreiro, né? Então a maçonaria sempre esteve ligada com construções. Mas a gente tem que saber distinguir, porque na verdade os maias fizeram grandes construções, os astecas, os egípcios, e na verdade não tem nada que comprove que a gente tenha uma ligação com esses construtores, apesar de eles serem construtores da mesma maneira como foram os construtores das grandes catedrais que nós vamos falar agora. Se nós temos alguma ligação a essa maçonaria que nós temos agora, alguma ligação no passado, estaria ligado com o Collegia Fabrorum. O Collegia Fabrorum era uma parte dos conquistadores romanos que, após a conquista, a destruição que os romanos faziam, a legião romana fazia, eles iam e faziam as construções, recuperavam aquilo, as pontes, os castelos que haviam sido destruídos. Mas depois, quando houve a queda do Império Romano, em 486, sumiu, né? Todo esse saber da construção em alvenaria caiu no esquecimento, porque os vândalos e todo aquele povo fizeram com que se perdesse essas informações. E durante alguns séculos nós tivemos o reinado da madeira, né, onde não se fazia mais construção em alvenaria. Somente depois, no século VI, século VII, começaram a aparecer algumas construções, normalmente ligado com a Igreja Católica, que predominava naquela época, e onde tinha pessoas que sabiam ler e que podiam procurar algumas informações, e começaram nos mosteiros, né, a aparecerem as primeiras construções. A mais famosa dela é o convento de Cluny, que inclusive foi feito de madeira a princípio, depois foi feito de alvenaria, e os padres, o clero em geral, orientavam as pessoas nas construções. Isso estamos falando do século VII, já começando o século VIII, e depois eles permitiram que houvesse algumas reuniões desse pessoal, assim, já de uma maneira leiga, né, separando, ficando somente na supervisão das construções, e essas confrarias leigas de construções começaram a pegar volume, inclusive associada às guildas. As guildas eram um tipo de um sindicato, que eles faziam reuniões, e era muito chegado à fraternidade, e depois das reuniões eles faziam os ágapes, as bebidas, as comidas, que até hoje a maçonaria mantém na tradição. Mas veio dessa época. Cabe a expressão, na origem, corporação de ofício? Sem a menor dúvida. Porque essa é mais ou menos a linguagem do nosso aluno, para o vestibulando em particular, uma corporação de ofício. Você usou o termo sindicato, então eu vou fazer contraponto. Assemelhava a isso, né? Mas sem dúvida é uma corporação. E eles se tornaram, na verdade, extremamente importantes, né? Porque eles não faziam qualquer tipo de construção, eles faziam a casa do rei, o palácio do rei, fazia as grandes igrejas, né? Que levavam séculos para serem construídas, e obviamente tinha
toda uma estrutura, né, que aquilo foi passando, e os maçons ficaram importantes já nessa época, porque eles tinham um determinado poder na mão e exigiam determinadas coisas, né? E, posteriormente, com novas ideias, vinda do iluminismo, do renascimento, da própria revolução da igreja, que teve a reforma religiosa, né, onde apareceu o protestantismo, as grandes construções da igreja decaíram de uma tal maneira que por pouco a maçonaria não fecha. Faltou muito pouco para que isso acontecesse. Por que franco-maçonaria? Essa palavra, ela na verdade, nós temos uma imagem no 3, né, Renata, expondo em resumo algumas ideias sobre a expressão franco-maçonaria, por favor. Tem, na verdade, duas teorias que a gente pode analisar. Uma delas é o fato de eles serem livres, né? O maçom era de todas as categorias, diferente do celeiro, do marceneiro, do chapeleiro. Eles viajavam porque eles tinham que construir igrejas em outros lugares, palácios em outros lugares, então eles tinham importância. Então, essa liberdade que eles tinham, e essa liberdade de se reportar normalmente ou para o alto clero, ou somente para a nobreza, né? Então diziam que eles eram livres, francos, né? E daí a franco-maçonaria. Mas existe uma outra teoria. Na verdade, eles trabalhavam uma pedra na Inglaterra, porque existia dois tipos de maçom, né? Aquele que fazia a construção, a parte bruta da construção, e aqueles que faziam as esculturas finais, os detalhes finais. Esses eram verdadeiros artistas, né? E eles trabalhavam, obviamente não era uma pedra muito dura, era o freestone que eles chamavam, na Inglaterra, e daí o freestone mason, né? Aí ficou o franco-maçom. Interessante. Mas são teorias, na verdade, talvez até a mixagem das duas originou a franco-maçonaria que nós temos hoje. O Alfério nos brindou com